Milhões de relacionamentos começam com promessas inquebráveis no altar, aquelas juras solenes, né? Uhum, o famoso na saúde e na doença. Isso, na riqueza e na pobreza. E, no entanto, terminam em salas frias de tribunais ou naquelas separações dolorosas logo que a primeira grande crise chega. O falatório na hora do altar é grande, mas na hora da prática a coisa muda de figura. Exato. O motivo de muitas dessas rupturas é que nós somos, tipo, palestrantes fantásticos na hora de discursar sobre compromisso. Nossa, com certeza. A teoria é sempre linda. Mas somos quase analfabetos na hora de genuinamente ouvir a pessoa que está do nosso lado. E isso levanta uma questão quase desconfortável para a nossa vida diária. Que é se a gente sabe ouvir de verdade, né? Exatamente. Será que somos bons ouvintes na prática? Ou será que a gente só é mestre em articular teoria, mas péssimo em viver a realidade do que a gente escuta? Essa é a grande tensão que fratura as relações humanas em todos os níveis, sabe? A distância abismal entre o que a boca professa e o que a vida sustenta. E a gente clama o tempo inteiro para que as nossas vozes sejam validadas. Todo mundo quer um palco para falar das próprias dores, das demandas. Ninguém quer ficar nos bastidores. Uhum. Mas a verdade é que raramente existe a disposição real para silenciar e escutar. Seja para ouvir a angústia de quem divide a casa com a gente, ou ouvir o que o próprio Deus está tentando comunicar. E é exatamente essa falha crítica que vai guiar a nossa exploração de hoje. Legal. Vamos entrar nessa. Nós vamos analisar os detalhes de uma pregação incrivelmente atual que rolou no dia 22 de abril de 2026. Lá na Igreja Presbiteriana do Campo Grande, em Campinas, certo? Isso mesmo. Foi ministrada pelo seminarista Henrique Moreira. Ele fez uma dissecção cirúrgica do texto bíblico de Tiago. Capítulo 1, dos versículos 19 ao 27. É um texto denso. Muito. E logo de partida, é vital a gente estabelecer a premissa para quem nos ouve hoje. É importante bater nessa tecla. O objetivo do texto de Tiago não é entregar um mero manual de comportamento. Até porque, se reduzir um checklist moralista de faça isso para ser uma pessoa boa, o coração do cristianismo se perde totalmente. Fica só uma exaustão moral, né? A moralidade desconectada de um propósito gera só hipocrisia. Então a ideia não é ficar ditando regras. De jeito nenhum. O foco da nossa análise é entender como a beleza da graça de Deus é a única força que pega essa teoria estéril e transforma numa vida prática voltada para o próximo. Ok, vamos desempacotar isso. Para entender como agir, a pregação propõe que a gente primeiro encare o que está entupindo o canal. O que nos impede de ouvir? Exato. E o texto de Tiago aponta para um sabotador muito íntimo, que é a nossa própria ira. Nossa, sim. Tiago fala pra gente ser pronto pra ouvir, tardio pra falar e tardio pra se irar. E o sermão traz uma analogia muito boa, sobre a nossa facilidade moderna de simplesmente deletar as vozes que a gente não quer ouvir. A gente silencia a notificação, oculta os stories de quem irrita. Sim, a gente cria bolhas acústicas impenetráveis no celular e na vida. Fazemos o mesmo com Deus e com as pessoas ao nosso redor. E o texto liga muito a incapacidade de ouvir com essa propensão à ira. Pensa na psicologia de uma discussão acalorada. O cérebro entra em modo de combate, né? A audição se fecha. Mesmo que o argumento da outra pessoa seja lógico, a ira age como um filtro que distorce a realidade. Transforma tudo numa ameaça que precisa ser neutralizada. Exato. A ira nos torna surdos para a verdade e para a dor do outro. Quem vive afastado da graça age só no modo de sobrevivência. Não escuta, distorce e ataca. Peraí, então a ira funciona literalmente como um fone de ouvido com cancelamento de ruído. É exatamente isso. Quer dizer que a nossa recusa em ouvir muitas vezes não é só falta de foco, mas um mecanismo de defesa ativo do nosso próprio ego? É autopreservação pura. É o orgulho exigindo proteção porque se sente ameaçado por qualquer mudança. Faz muito sentido. E para ilustrar o quanto isso é destrutivo, a fonte traz um resgate histórico fenomenal sobre Martinho Lutero. Antes dele entender a graça, quando ele ainda era aquele monge aterrorizado. Isso. Ele tentava garantir a salvação por puro esforço próprio.
Ele passava horas confessando cada micropensamento obsessivamente. Tudo movido pelo pavor absoluto de um Deus que ele achava que estava sempre furioso, pronto para punir ele. A exaustão era tanta que, certo dia, o confessor dele soltou algo que quebrou o paradigma. Ele disse: Deus não está irado com você. É você que está irado com Deus. Nossa, o que é uma inversão brutal de perspectiva. A ira não estava no céu, estava no coração do próprio Lutero. Ele estava irado porque não aceitava não ter o controle da própria salvação. Exatamente. Mas aí a gente precisa entrar na nossa ponte cristocêntrica, porque essa frase carrega uma meia-verdade. É dizer simplesmente que Deus não se ira e ignora a Bíblia, né? Ignora totalmente. A ira de Deus é real. Só que a diferença categórica está na natureza dessa ira. A ira de Deus é justa. Uhum. É perfeitamente santa contra o mal que destrói a criação. Já a nossa ira é mesquinha, injusta e cega a gente. E é aí que entra o coração do Evangelho. Como a gente resolve essa nossa ira crônica? Não é com terapia de controle de raiva ou esforço moral, sabe? Deus resolve a nossa ira resolvendo a própria ira dele lá na cruz. Ou seja, na cruz a conta tá paga. Paga de forma definitiva. E se a ira justa contra o pecado foi absorvida por Jesus ali, a nossa necessidade de autopreservação cai por terra. Aquele instinto do ego de se defender o tempo todo perde a utilidade. Não tem mais condenação para quem crê. Exato. A gente pode abaixar as armas, largar aquele falatório vazio para tentar provar nosso valor e, finalmente, desobstruir os ouvidos para escutar. Mas se a cruz desarma a nossa defensiva e tira o filtro da ira, a gente fica super vulnerável. Fica. Porque o ego fica exposto. E como a gente não entra em pânico ao baixar essas armas, o que passa a sustentar a gente para agir direito? A resposta de Tiago é que esse espaço não fica vazio. Ele é preenchido pelo que o texto chama de a palavra implantada. A palavra implantada? Não é uma lei externa imposta à força, é a obra de Cristo internalizada. Quando a gente acolhe ela com mansidão, ela gera a vida prática. Aí é que a coisa fica realmente interessante, porque para ilustrar como isso funciona na prática, o seminarista traz a teoria da embreagem. Essa analogia de aprender a dirigir é brilhante. Pensa na fricção que é tirar a habilitação. Na teoria, o instrutor explica tudo sobre a embreagem. Mas na prática, a perna treme, o carro morre na subida. É um estresse monumental tentar coordenar pedal, marcha e retrovisor, né? Sim. Mas com os anos, entra no piloto automático. A gente quase não percebe os movimentos. Quem dera a vida cristã e o amor ao próximo fossem nesse piloto automático? Seria ótimo. Um curso intensivo de graça e pronto. Perdoar e servir acontece sem esforço. Mas a realidade mostra que não é assim. Saber a teoria não elimina a necessidade da gente ser intencional o tempo todo. E o apóstolo usa uma ilustração contundente sobre isso. O ouvinte esquecido é tipo alguém que olha o próprio rosto no espelho, A pessoa se vê com clareza, percebe as manchas, mas no instante em que dá as costas por espelho, bate uma amnésia súbita e ela esquece totalmente a própria aparência. e a pergunta que fica é: por que a memória espiritual humana evapora tão rápido? Essa é a grande reflexão. Porque a gente contempla a grandeza do evangelho no domingo e, na segunda-feira, opera com a mesquinhez de quem nunca ouviu falar de graça. O que causa essa amnésia quase seletiva diante da primeira tentação ou estresse? O esquecimento não é acidental, sabe? Ele é fruto de uma sedução ativa do pecado. A fonte cita Provérbios 9, né? Que diz que a água roubada é doce. E o pão comido às escondidas é saboroso. O pecado dá um alívio instantâneo, um prazer furtivo que inunda o cérebro. Aí ofusca a visão de longo prazo. A ilusão do agora é embriagante. Totalmente. E a pregação também lembra de Mateus 13, que diz que as preocupações da vida e a fascinação das riquezas sufocam a semente. E é o triunfo do curto prazo sobre o sentido da vida. A pessoa acha que as regras não se aplicam ali naquela hora. Mas o pecado oculta o preço, né? Faz esquecer que a conta chega, que o salário do pecado é a morte. E se a atração atua nos gatilhos de recompensa imediata, como quebra esse ciclo? Porque a religiosidade instintiva diria algo tipo:
Tente com mais força. Põe um alarme no celular para não esquecer. Mas essa é a falência documentada do legalismo. Tiago não manda a gente fazer força muscular na vontade. Ele diz para acolher com mansidão a palavra implantada, porque ela é poderosa para salvar. Exato. O motor não é a nossa força de vontade baseada na culpa. O motor é a própria essência da palavra viva colocada lá dentro. É sobre dependência, não sobre performance atlética, né? E quando a gente acolhe isso num coração pacificado pela cruz, a palavra cria raízes. E naturalmente frutifica em ações reais, tirando a gente do mundo das ideias. Ela recusa ficar trancada dentro da teoria ou no ambiente protegido do culto. Ela invade a rua. Ela cruza a porta de casa. E os versículos finais, 26 e 27, desenham exatamente como essa vida orgânica se parece no mundo real. A fé bíblica joga a gente para os relacionamentos. Tiago não deixa margem para a espiritualidade de fachada. Se alguém se diz religioso, mas não freia a língua, está vivendo um auto-engano. A religião pura e sem mácula é visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições e não se contaminar com o sistema corrompido do mundo. No primeiro século, órfãos e viúvas eram quem não tinham nada para oferecer em troca, né? A vulnerabilidade econômica é extrema. É o serviço desinteressado puro. E o que é fascinante aqui é a conexão que o sermão faz com Mateus 25, aquele relato de Jesus separando ovelhas e cabritos. O critério não é um teste de teologia sistemática. A divisão é por ações práticas. Alimentar o faminto, vestir quem está nu. Jesus fala que o que foi feito aos pequeninos foi feito a ele mesmo. É desestabilizador isso. Cuidar do vulnerável é literalmente servir a Cristo. Mas para esse cuidado acontecer, a gente tem que voltar na nossa segunda ponte cristocêntrica da escuta. Porque visitar órfãos e viúvas não é só assinar um cheque de vez em quando. Não é dar um cheque num item moral. Lembra das notificações silenciadas do início? Sim, a verdadeira religião exige que a gente não silencie as notificações de sofrimento ao redor. Demandando a escuta ativa da gente, tanto individualmente quanto como igreja, para as dores do mundo. Não dá para estender a mão de forma eficaz se o ouvido tá tapado por conveniência, sabe? Requer estar presente na dor sem pressa egoísta de resolver rápido. É tipo ligar o Wi-Fi da vida de novo. O modo avião da religiosidade rasa te deixa confortável, ninguém te interrompe. Mas te desconecta totalmente da realidade externa. A graça obriga a gente a ligar o sinal e receber as mensagens difíceis. Então, o que tudo isso significa? A mensagem é uma desconstrução do orgulho para construir o amor prático. Fomos chamados a parar de silenciar as vozes que importam. Deixar a cruz desarmar a nossa ira e permitir que a palavra implantada nos jogue de braços abertos para escutar e servir. E o sermão entrega uma aplicação final culminante que amarra tudo. A gente precisa reforçar isso para quem acompanha a nossa análise. Por favor, qual é a síntese que ele faz? Ele fala: Deus implantou em nós a sua palavra e ela é poderosa para nos salvar. Lembremos que nós já fomos pobres coitados, mas não somos mais órfãos, pois pela morte e ressurreição de Cristo fomos adotados. E a igreja não é mais uma viúva, porque o seu noivo, que é Cristo, não está morto, mas ressuscitou e vai voltar. Que aplicação fantástica! Diante dessa adoção, a gente encerra deixando uma provocação para a semana. Uma reflexão necessária. Se fomos resgatados da nossa própria viuvez e orfandade espiritual por um amor de sacrifício, quem são os órfãos e viúvas que cruzam nosso caminho hoje? Talvez não carreguem uma placa literal, né? Podem ser pessoas solitárias na nossa família ou ignoradas no bairro. Quem são os vulneráveis que a gente está ativamente tratando como notificações silenciadas? Que só estão esperando alguém abaixar a defesa e parar para escutar de verdade. Que a gente desative o modo avião. Um grande abraço a quem ouviu até aqui e até a nossa próxima análise.